A graça e a paz, queridos irmãos, nós estamos aqui gravando uma série de mensagens que nós queremos que elas possam fazer efeito no seu coração nesses dias. Principalmente vamos gravar mensagens que vão falar sobre como nós lidamos com alguns assuntos como igreja, né? Estamos começando aí a escola geracional e queremos gravar aqui algo que possa impactar o seu coração aí na sua casa quando você assistir esses vídeos. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre divórcio e novo casamento. É um tema que tem sido muito pouco explorado pela igreja evangélica nesses dias, até porque existe muito conflito nessa situação e alguns pastores não querem ter problemas com a sua igreja por causa disso. Então nós queremos mostrar para você qual é a nossa posição como igreja nesse sentido, nesses dias, para que haja uma clareza no seu coração. Queremos falar para você que ainda não casou, né, que está perto de casar, e para você que casou e separou, o que nós pensamos sobre isso. Então eu queria entender primeiro com você algumas coisas que nós não acreditamos como igreja, né? Primeiro, nós não acreditamos na questão do sacramento. O que é o sacramento, querido? Na Igreja Católica, o casamento faz parte dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Então, o que acontece? O sacramento, eles acham que o casamento é uma graça, quem casa recebe uma graça maior do que aqueles que não são casados. Então, quando você casa na Igreja Católica, você está fazendo um sacramento. Como o padre também, quando ele faz o voto de celibato, também é um sacramento da Igreja Católica. Por que nós não acreditamos nisso? Porque nós não achamos que o casamento você recebe uma graça maior do que qualquer outro que não esteja na situação de casado. Então, para nós, o casamento não é um sacramento. E por ser um sacramento também, a Igreja Católica ela é totalmente contra a separação. Ela diz que não existe porque você vai quebrar um sacramento. É como se um padre resolvesse casar depois de ter feito o voto de celibato. Então a Igreja Católica ela não aceita isso. Nós somos contrários a essa posição desse sacramento. Nós não acreditamos que o casamento é um sacramento. Nós acreditamos que o casamento é uma instituição divina, porém não é um sacramento, tá bom? Outra coisa também que nós não acreditamos é na posição reformada acerca disso. Então, eles seguem lá na posição reformada um preceito que não existe separação por nenhum motivo, né? Mesmo que haja adultério, mesmo que haja abandono, não pode separar. Então nós temos grandes homens de Deus que seguem essa linhagem, como John Piper, que defende essa posição. Se alguém, caso haja separação, que a pessoa não case novamente. Ela pode se separar, porém ela não casa novamente. Ela pega agora o sacramento do celibato, ela não casa novamente. E a terceira posição também que nós não acreditamos, queridos, é que o casamento, porque a igreja não casa ninguém, nós temos que entender isso. A igreja ela não casa ninguém. A igreja ela abençoa o casamento. Então o casamento ele é feito pelo Estado. Então quando você vai casar, quais são os procedimentos? Você vai até um cartório e lá no cartório você faz o casamento civil. Então a igreja não casa. Há lugares, ou como nós aqui, que fazemos o casamento religioso com efeito civil. Então o próprio pastor ele leva uma documentação para o cartório e lá no cartório ele assina alguns papéis, ele vem para a igreja com essa documentação, ele faz o casamento, depois ele volta com essa documentação para o cartório para que o casamento tenha validade. Então presta atenção, não é a igreja que faz o casamento, quem faz o casamento é o Estado, tá? Então, o que algumas pessoas creem, por ser o Estado que faz o casamento, é o Estado que determina quem separa. Por que nós não acreditamos isso? Querido, nós não concordamos isso porque hoje as pessoas se separam por causa de qualquer motivo. As pessoas se separam porque a mulher queima o arroz, incompatibilidade de gênero, incompatibilidade dentro de casa, diversos assuntos. Hoje as pessoas se separam hoje por qualquer motivo e nós não concordamos com isso, tá? Nós acreditamos numa posição que logo nós estaremos falando sobre ela. Porque, por exemplo, se o Estado ele determinar que existe o casamento homossexual e se nós
deixamos na mão do Estado isso, nós também seremos obrigados a fazer casamentos homossexuais dentro da igreja, indo assim contra a palavra de Deus. Então, para nós, o primórdio é a Escritura. Nós cremos naquilo que a Escritura diz. Então, se houver um conflito entre Estado e Escritura, nós seguiremos sempre a Escritura, amém? Então, nesses três, nós não acreditamos em nenhum desses três, nem do sacramento, nem a posição reformada e nem que o Estado possa determinar quem separa ou não em termos da igreja. Nós cremos muito numa coisa chamada Confissão de Westminster. Lá há algo muito interessante que fala sobre o casamento, que é algo que também nós acreditamos como posição. Diz assim, que o adultério ou a fornicação cometidos depois de o contrato sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso do adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter divórcio, casar com alguém como se a parte infiel fosse morta. Então, uma posição da Confissão do Westminster é que, havendo adultério no casamento, a pessoa que sofreu aquele adultério, a parte inocente do casamento, é lícito ela separar e casar como outra, como se o cônjuge ali estivesse morto, tá? A outra posição da Confissão do Westminster é: posto que a corrupção do homem seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja e nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e descrição das partes decidir o seu próprio caso. Então, nesse caso aqui, queridos, por exemplo, não houve adultério no casamento, mas uma das partes decidiu que não quer mais viver junto, ela quer sair e o que acontece? Hoje em dia não há mais um processo, né? Hoje o processo de divórcio é muito rápido. Hoje você vai lá, você diz, olha, não quero mais continuar casado, amém, você assina os papéis e pronto. Mas nós não tomamos essa posição. Nós vamos tentar o quê? Conversar com as partes, tentar unir essas partes. Mas se o coração da pessoa estiver tão obstinado a se separar, não há o que a igreja possa fazer. Então o que nós fazemos? Nós deixamos a pessoa separar e aí nós tratamos como abandono isso. Então a pessoa abandonou o casamento. Vocês vão entender aí dentro da nossa posição. Então, pastor, qual é a posição nossa como igreja? Então a nossa posição é, primeiro, adultério. Mateus capítulo 5, no verso 31, 32, se você quiser abrir aí, diz assim, olha: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexuais ilícita, porneia, que significa porneia, essa relação sexual ilícita significa porneia, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus lá em Mateus 5, 31, 32, ele começa a abordar esse tema, tá? Sobre divórcio. E aí o que acontece? Após isso, Jesus ele é confrontado pelos fariseus, lá em Mateus 19, a partir do verso 3, diz assim, olha: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha que interessante, irmãos. Os fariseus chegam diante de Jesus e começam a incitar Jesus, começam a questionar Jesus. E aqui não era, na verdade, querido, eu quero que você entenda aqui, não era uma posição de que eles queriam aprender. Tá? Os fariseus não estavam incitando Jesus para querer aprender, eles estavam incitando Jesus para colocar Jesus contra os judeus e contra o governo naquele momento. Então eles estavam querendo achar algo em Jesus para acusar Jesus. Então, primeiro, querido, eles fazem essa pergunta porque naquele momento em que Jesus está ali, havia duas posições sobre casamento. Uma
posição, havia dois rabinos que tinham duas posições controversas contra a questão do casamento. Um era o Iliel e o outro era o Shammai. Então, na escola de Iliel, podia se divorciar por qualquer motivo. Então, eles interpretavam aquele texto de divórcio como se, em Deuteronômio 24:1, que é esse texto mais ou menos que nós lemos em Mateus 5, que Jesus está questionando, eles interpretavam que aquele separar da mulher podia ser por qualquer motivo, né? Podia ser porque ela queimou arroz, podia ser porque ela não era bom o sexo com ela, podia ser porque eles não gostavam de alguma atitude dela. Então Iliel dizia que podia separar por qualquer motivo. E havia outra escola, a escola de Shammai, que eram mais radicais. Então, não podia se divorciar por qualquer motivo, somente em caso de relações sexuais ilícitas. Isso é, a mulher antes do casamento ter praticado o ato de adultério com outro homem, ou a porneia com outro homem, o sexo antes do casamento com outro homem, e aí vir casar com ele, e ele descobrisse ali que essa mulher já havia tido relação sexual com outro homem, ele podia separar, ou no caso de adultério, que é aquilo que nós defendemos aqui. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? Que Jesus ele responde no verso 4 de Mateus 19, diz assim, olha, então respondeu ele, não tende lidos que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? No verso 5 ele diz, e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que engraçado isso. Quando Jesus começa a ser questionado pelos fariseus, Jesus ele toma uma posição que até os fariseus não estavam esperando. Jesus diz, olha, vamos olhar lá para o princípio. Como foi na criação? Na criação, Deus criou homem e mulher para que ambos deixassem os seus pais e se juntassem numa só carne, e aquilo que havia unido Deus, que não separasse os homens. Então Jesus ele dá uma resposta contrária àquilo que os fariseus queriam ouvir da boca dele. Por quê? Porque Jesus sempre vai ir para o princípio, irmãos. Então você que está aí num processo de se casar, o princípio que Deus colocou é que o homem e a mulher se juntem e não se separem, irmão. Se você já está com o pensamento de casar para separar, não case, é melhor não casar. É o que Paulo diz, olha, o melhor é não casar. Se você já tem o pensamento, se não der certo eu vou separar, você já está com o pensamento errado, entrando num pensamento errado dentro do casamento. Então já não case. Se há essa dúvida no seu coração, já não case. Jesus disse, olha, no princípio foi criado isso, homem e mulher. Esse é o princípio. Jesus sempre vai voltar para o princípio. Amém ou não? Ele sempre vai voltar para o princípio. E aí os fariseus, eles ficam preocupados, porque quando Jesus volta para o princípio, eles não têm do que acusar Jesus. Então eles voltam a questionar de novo Jesus. No verso 7 ele diz assim, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondendo Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus volta para o princípio. Olha, Moisés permitiu, mas não permitiu porque estava escrito assim. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. E o que nós enfrentamos hoje é o que, irmãos? É a dureza do coração do homem. Por quê? Porque hoje o homem é obstinado. Ele não é obstinado pelo amor de Deus, ele é obstinado pelo amor ao mundo, às coisas do mundo. Então hoje os homens querem se separar de qualquer maneira. Se a mulher não faz uma comida que lhe agrada, se o homem tem atitudes que não lhe agradam, já querem separar. Então Jesus diz assim, não foi isso desde o princípio. Aí no verso 9 ele diz assim, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ele volta lá para Deuteronômio 24:1, amém? Que é quando Moisés permite a carta de divórcio, Moisés diz assim, se houver relações sexuais ilícitas.
Entenda isso. Ele está dizendo assim para o homem: quando você casou com a mulher, ali em Deuteronômio 24:1, se você casar com a mulher e descobrir no leito do seu casamento que ela cometeu um ato de ilícito, de relação ilícita, isso é, ela teve um relacionamento antes de se casar com você, você pode separar. É por isso que durante 7 dias, né, eles tinham o direito de devolver a esposa, porque se descobrisse durante os 7 dias que aquela mulher já tinha sido de outro homem, ele podia repudiá-la. O casamento era desfeito. Mas Jesus também está dizendo aqui, querido, que essa relações sexuais ilícitas também, depois do casamento, ela se chama adultério. Amém? E diz assim, olha, se você, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete também adultério. E disseram-se então os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E aí é engraçado essas duas perguntas que eles fizeram, né? A primeira, eles perguntam para Jesus se era lícito repudiar a mulher. E aí Jesus responde o quê? Olha, não, tá errado isso. Porque no princípio não foi assim. Querido, ninguém casa para separar, entenda isso. Jesus ele faz 3 afirmações. Primeiro, deixará o pai e a mãe. O que é isso? É a condição de você estar solteiro. Segundo, se unirá à sua mulher. Não é a mulher de outro. Terceiro, serão uma só carne. É o ato cedo do casamento. Então, no original, não há separação, querido. Não existe a separação. Porém, Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu a carta de divórcio. Então, qual que é a nossa posição, queridos? A nossa posição é que o casamento não pode ser desfeito a não ser que haja relações sexuais ilícitas. Então, a não ser que a pessoa cometa adultério, tá? Durante o casamento, não pode haver separação. Porque se houver separação, e houve separação nesse casamento, e essa pessoa voltar a casar com outra, ela está cometendo adultério, porque ela ainda pertence à primeira. Está entendendo isso? Então, se você tem o primeiro casamento, e você separou por causa de qualquer coisa, e casou-se com outra, você está cometendo adultério. Então, presta atenção numa coisa, é muito importante isso, queridos. O divórcio, ele só pode acontecer se houver, na nossa confissão de fé, se houver adultério. E não é algo comprovado, não é algo que você, eu acho que adulterou. É algo que seja comprovado. Então, a nossa posição quanto a isso é essa, tá? Se houver no casamento um adultério, é claro que nós sempre tratamos daquela forma, queridos. Sempre existe o perdão. O que acontece? Houve um adultério. A parte que errou, ela se arrepende do adultério. E a parte inocente perdoa esse adultério. Irmãos, a partir do momento que houve perdão, para nós começou ali uma nova etapa do casamento. Então, você que está nos ouvindo, houve no seu casamento um adultério. E você perdoou esse adultério. Mas depois de 5, 6 anos você decide que você quer separar porque a pessoa adulterou lá naquela... Não, querido, tá errado. Porque você perdoou aquele adultério. Agora, se você perdoou aquele adultério e a pessoa continua obstinado em adulterar, aí sim, você tem sim respaldo para se separar e para casar de novo. Porque é como se aquele que cometeu tal coisa estivesse morto. Então a nossa posição é, havendo-se o adultério no casamento, pode-se sim haver o divórcio e haver sim um segundo casamento. Tá? Então essa é a posição que nós temos aqui como igreja. Uma outra posição, pastor, e se por exemplo
uma das partes, ela não quer mais continuar casada. E ela vai embora e larga ali a esposa, ou larga o marido. E aí? Qual que é a posição que a igreja tem nisso? Nessa posição é aquilo que nós chamamos de abandono. O que nós vamos fazer, querido? Nós vamos chamar essa parte que foi embora, que não quer mais o casamento, nós vamos ministrar com ela. Nós vamos falar com ela, olha, você não pode separar. Você casou e uma vez casado tem que ser para sempre. Mas se essa pessoa continuar obstinada a isso, qual é a posição? A nossa posição, aí sim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, do 12 ao 15. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz lá. Mas aos outros, digo eu, Pedro está falando ali com os discípulos, e depois ele diz, mas aos outros, eu digo isso, não o Senhor. Olha aqui, Paulo aqui está dizendo na 1 Coríntios, é uma posição dele, tá bom? Não é uma posição original. Jesus diz, originalmente, não separe o homem e a mulher. Tá bom? Mas olha o que Paulo diz, mas aos outros digo eu e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não o deixe. O que Paulo está dizendo aqui? Querido, você se converteu ao Senhor, mas a sua mulher não. E agora, como que vai ser essa questão de luz e trevas? Não, Paulo está dizendo, olha, não separe. Não separe. Por quê? Aí continua no verso lá. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, presta atenção, querido. Se você veio para Jesus e sua esposa não, e agora o que eu faço? Há um conflito nesse casamento, porque eu agora me tornei crente e ela agora é descrente. Vou separar, porque agora eu quero casar com a mulher de Deus. Não, está errado isso. Se a sua mulher consente, querido, sabe, se sua mulher consente que você seja crente, não há por que você se separar, porque você santifica ela. E mesma coisa ao contrário. Se a mulher se converte, o marido não, ela pode se separar? Não pode, querido. Não pode. Ela continua. Por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo homem. No momento que há a relação sexual, há ali o sangue santifica aquela pessoa. Não estamos falando de salvação, entenda isso. Pastor, então quer dizer que se eu ser salva, a minha mulher vai ser salva? Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo aqui de santificação e não de salvação, tá? Então, santifica o lar, tá? Santifica os filhos. Aí você me pergunta, pastor, mas e se o descrente se apartar? E o que acontece? Paulo responde aí, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus os chamou para a paz. Então, pastor, eu me converti, minha esposa não se converteu e ela quer me largar porque agora eu sou crente. Não há problema nenhum. Ela pode se apartar de você, querido. E você pode casar de novo. Isso a gente fala sobre a questão do abandono. Pastor, mas amém. Eu sou crente, minha esposa é descrente, ela resolveu se apartar de mim ou vice-versa e agora eu estou livre para casar de novo. Mas pastor, no meu caso não. Eu sou crente, minha esposa é crente, mas ela resolveu me abandonar. Ela não quer mais viver comigo. Ela não quer mais. E aí? Querida, aqui eu volto a dizer aquela primeira questão. Nós vamos sentar com a parte que quer ir embora, vamos conversar, vamos ministrar, Mas se o coração dessa pessoa estiver tão obstinado a ir embora e não continuar no casamento, o que nós fazemos? Como igreja, nós desligamos essa pessoa da igreja. E a partir do momento que ela é desligada da igreja, ela se torna uma descrente. E aí a gente volta para esse versículo. Você é livre para casar de novo. Então,
há duas coisas que nós aqui aceitamos no segundo casamento. O divórcio segundo casamento. Quando a pessoa tem um adultério no casamento e quando existe o abandono. Então nós fazemos sim um segundo casamento. Então isso tem que ficar bem claro, querido, na sua mentalidade, qual é a nossa posição acerca dessas coisas. Mas existem casos e casos, e cada caso deve ser analisado à luz da Bíblia e à luz dos acontecimentos. Então, quando a gente vê Moisés, ele escreve uma carta por causa da dureza do coração daquele povo. Moisés escreve, olha, a partir de agora você pode sim ter uma carta de divórcio. Paulo diz aqui, olha, eu vos digo e não o Senhor. Então Paulo está mostrando um posicionamento. E se está na palavra de Deus, é porque é um posicionamento que Deus, apesar de Jesus dizer, no princípio era assim, que Deus deu para esse servo, para que fosse falado naquele momento. Então, querida, a nossa posição nesses dias é essa. Se você é casado e dentro do casamento houve adultério, você separou e casou de novo, não há problema nenhum quanto a isso. Se houve abandono, não há problema quanto a isso. Pastor, se eu era descrente, minha mulher descrente, nós separamos lá no passado, eu vim para a igreja, querido, nesse caso nós tomamos uma outra posição. Os irmãos lembram que Moisés, ele sobe ao monte e lá Deus entrega as leis para ele. Quando ele desce do monte, que ele olha lá para baixo, o povo está fazendo o quê? Adorando outros deuses. Moisés, nesse mesmo momento, quebra aquela pedra. Por que isso, irmãos? Você já parou para perguntar por que Moisés quebra essa pedra? E aí vai uma resposta para você. Porque quando Moisés vê que o povo estava pecando, Moisés quebrou a pedra porque enquanto aquele povo estivesse na ignorância, aquilo não era pecado. Mas a partir do momento que houve conhecimento da lei, aquilo que você faz contra é pecado. Há um posicionamento nosso. Então, querido, você se casou, se separou e chegou na igreja separado. Não há problema nenhum, querido. Se você encontrar alguém, nós vamos fazer o seu casamento. Pastor, lá eu era descrente, casado com uma mulher descrente, se separamos, casei novamente, agora chegou eu e minha esposa na igreja. Não há problema nenhum, nós vamos abençoar e vamos reconhecer o seu casamento. Tá bom? Então essa é a nossa posição acerca do divórcio e do novo casamento. Se houver algumas dúvidas, querido, você pode estar nos procurando, né? Nós vamos deixar aí o nosso e-mail, você pode enviar um e-mail para nós com as suas dúvidas, você pode gravar um vídeo com perguntas das suas dúvidas e nós vamos tentar tirá-las. Então, agradeço esse tempo que você dedicou junto conosco e espero que esse vídeo tenha abençoado o seu coração. Deus os abençoe, em nome de Jesus.